Fala, peregrino, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui. Está tudo bem, graças a Deus. Espero que você também se encontre bem. Seja bem-vindo ao Café Devocional, que é um quadro que nós temos aqui nesse canal, que nós destinamos para tomar um cafezinho, mas também para falar do Senhor, falar da Palavra de Deus. Então vamos continuar o Sermão do Monte, falando hoje sobre os discípulos à luz do mundo. Vamos ver o que é a Bíblia, o que Jesus nos fala a respeito disso. Vamos tomar nosso café. Estou aqui terminando o meu. Te convido aí para não só tomar o café, mas também pegar todas as escrituras e vamos ler. Mas como de costume, antes vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir para que Ele nos ilumine. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos por todos os benefícios dados a nós. Pedimos que o Senhor, por meio de sua graça, continue nos sustentando, nos fortalecendo, nos abençoando em todas as coisas. Ilumine nossa mente e coração nesse momento, pois haveremos de estudar a tua palavra. Pedimos essas coisas com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, peregrino. Vamos então à leitura. Vamos falar sobre Jesus, falando para os discípulos que eles são a luz do mundo. Isso está em Mateus, capítulo 5, de 14 a 16. Te convido para abrir a sua Bíblia aí, a sua Bíblia física mesmo. Mas, se você não puder abrir, vai estar sendo projetado aqui na tela, como sempre. Mas antes, eu queria ler com você João. A palavra de Deus se completa, meus irmãos, ela fala por si só. Então vamos falar primeiro em João, para ver uma colocação de Jesus, ok? João capítulo 8, versículo 12. Jesus fala assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então esse é um dos textos que Jesus fala sobre a luz do mundo. Depois vamos para o texto principal, que é Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. Amém. Amém, peregrino. Então, vamos falar um pouco sobre esse texto. Lembrando que o Sermão do Monte foi preferido para os discípulos. Os discípulos estavam todos lá reunidos numa multidão. Jesus vê essa multidão e começa a se ensinar. Começa a falar, porque o Evangelho é para todos, né? O Evangelho é para que todos ouçam, né? É um chamamento global. Todavia, só quem se aproxima para aprender são os discípulos. E isso é muito comum no nosso meio, até hoje, inclusive. Quem se aproxima é aqueles que querem de fato seguir a Cristo. Então Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, que já falamos aqui no canal, já tem vídeos aqui no canal sobre isso. Depois que ele fala sobre as bem-aventuranças, ele vai entrar com os discípulos do sal da terra. E depois ele fala sobre a luz do mundo, que é esse texto que nós lemos hoje. Eu li primeiro o texto de João, porque Jesus ele fala que ele mesmo é a luz do mundo. Ele fala que ele mesmo é aquele que ilumina o mundo. A palavra de Deus fala que Jesus é o sol da justiça. A palavra de Deus também fala em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano. Vamos ler aqui, João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz principal do mundo. Jesus é aquele que ilumina os seus discípulos para que eles sejam luz no mundo. Mas vamos falar sobre o texto. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês precisam iluminar. Vocês iluminam. E não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, ok? Não tem como esconder uma cidade. A cidade está lá no monte, lá no pico. E você está aqui embaixo, você consegue ver aquela cidade. Não tem como esconder isso. E a cidade iluminada, né? Até inclusive. Então não tem como esconder isso. Nem se acende uma candeia, que era uma espécie de lanterna antigamente, né? Que era acendida com fogo, e se coloca debaixo do alqueire, que era uma espécie de como se fosse uma cesta. Eu vou pegar esse cesto aqui para ver. Esse cesto é um pouco maior, né? Ele é um pouco mais assim. E não se pega a luz, a candeia, e coloca dentro do alqueire. Não vai iluminar nada.
mas no velador, que é como se fosse nossa cômoda hoje, né? É um móvelzinho um pouco altinho, e é ali que se coloca a candeia. Não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Aí sim vai alumiar todos os que se encontram na casa, vai iluminar tudo, vai dar luz a tudo o que está na casa. E também Jesus ele já vai falar: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ou seja, não fique escondido, não fique retraído. Se você aprendeu uma palavra, se você aprendeu algo, se você tem essa luz dentro do teu coração, dentro da tua mente, espalhe isso. Que brilhe diante dos homens as suas boas obras. Aquilo que você aprende nas Escrituras, que é a lâmpada para os nossos pés, como diz Salmo capítulo 105, 119, versículo 105, fala que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos. Então, nós temos isso na nossa mente, no nosso coração, cravado em nossa mente e coração, e nós precisamos externar isso através de ações, através de palavras e através das boas obras. O que seriam essas boas obras, né? As boas obras é tão somente aquilo que nós fazemos, que a palavra reflete em nós e as pessoas são impactadas com isso. Às vezes você faz uma coisa que é óbvio para um pensamento cristão, mas para um pensamento do mundo não. E ele vai se chocar e vai falar: poxa, mas por que ele fez isso? E é aquele famoso amontoarás brasas vivas sobre suas cabeças, né? Que é o que a palavra de Deus fala sobre quando você faz algo seguindo a palavra e sem pensar em receber nada em troca, né? Principalmente para os seus inimigos. Amontoará brasas vivas sobre as suas cabeças. Então, esse é o sentido do texto. Queria te levar também lá em Isaías capítulo 60, que o profeta Isaías também falou sobre isso, profetizou sobre isso. A glória da nova Jerusalém. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. E aqui nós podemos também nos lembrar o que aconteceu lá no nascimento de Jesus em Belém. Jesus, ele nasceu e uma estrela brilhou, e todos aqueles reis, né, eles foram ao encontro de Jesus. As nações se encaminham para isso, se encaminharam para aquela estrela, para aquela luz. E Jesus é a própria luz do mundo, e ele aplica isso para nós. Nós lemos lá em João que ele fala: eu sou a luz do mundo, e ele aplica isso para nós. Isso é uma coisa excelente e maravilhosa para nós. Nós não somos dignos disso, não somos dignos dessa obra, mas Jesus designou para nós. Ele aplicou algo que é dele: eu sou a luz do mundo, e falou para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Então, é algo que nós podemos aplicar nas nossas vidas, que é essa verdade, né? E vamos falar um pouco então sobre essas boas obras. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Algo que nós precisamos nos tocar, e nós precisamos fazer. 1 Pedro 2, 12. Eu vou ler a partir do 11, que diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Olha só, rei peregrino, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, o próprio Pedro aprendeu muito bem lá no Sermão do Monte, e está falando aqui na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, 12. E não somente isso, também em João capítulo 15, versículo 8, que vai nos dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, as boas obras, né? Deus vai ser glorificado pelos homens ao ver nossas boas obras,
Porque essas boas obras fazem com que nós demos muitos frutos. E é isso que Jesus está nos ensinando. Só que eu queria deixar aqui um alerta sobre o que Jesus nos fala sobre ser sal e sobre ser luz. Eu vi um certo homem uma vez falando, por exemplo, sobre ser luz, que Jesus é a luz do mundo. Jesus é essa luz que ilumina todo mundo. É como se nós podemos fazer uma analogia, que eu já vi até um pregador fazendo isso, que Jesus é o sol da justiça, inclusive, que Jesus é o sol, aquele sol que ilumina toda a terra. E o que a lua faz? O que a lua faz nada mais é refletir a luz do sol. É por isso que a lua ilumina a noite. Então nós estamos no mundo de trevas, estamos no mundo caído, estamos no mundo de depravação, mas nós estamos no mundo. Nós estamos aqui para sermos a diferença, para sermos uma luz no meio das trevas, para sermos o sal que dá o sabor e que conserva a palavra. Então, trazendo também a questão do sal e da luz, fazendo esse paralelo, o sal, se ele não for usado para conservar a palavra e para temperar a comida, ele para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Assim também a luz. Não adianta você pegar uma candeia, uma lanterna e colocar embaixo de um balde. Não adianta. Você precisa colocar em um lugar onde ilumina todo o ambiente, ilumina toda a casa, porque só assim nós teremos um lugar iluminado. E eu queria deixar um alerta aqui para nós cristãos, que não adianta ser sal dentro do saleiro e não adianta ser luz debaixo do alqueire. Não adianta ser luz debaixo de um balde. Você precisa falar, você precisa fazer, você precisa anunciar. Ou seja, não adianta você ser sal e luz somente dentro das quatro paredes da igreja, do local de comunhão, se assim podemos dizer, né? Não adianta você ser sal e luz somente ali. Você precisa servir a tua igreja, você precisa servir a comunidade, mas principalmente você precisa ser sal e luz, você precisa ser igreja também fora. E as pessoas vão ver as suas atitudes, vão ver as tuas palavras e vão glorificar a Deus que está nos céus. Queria deixar essa advertência para nós, que nós possamos ser sal fora do saleiro também, e luz fora do alqueire, né? Fora, que não esteja ocultada, mas que brilhe diante dos homens a vossa luz, que brilhe diante dos homens as vossas boas obras, para que eles glorifiquem Deus Pai, que está nos céus. Ok? Esse foi o nosso devocional de hoje. Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a sermos sal, mas também nos ajude a sermos luz, nos ajude a sermos diferença, a usarmos essas bem-aventuranças que Ele nos estipulou. Ok? Depois nós vamos falar sobre Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir, e assim seguir o Sermão do Monte em devocional. Ok? Deus abençoe, peregrino.